E eu tenho um prazer muito grande para receber por uma conversa comigo hoje a professora Joelma Rosa Couto, Joelma Couto Rosa, inverti os nomes, que é professora da Rede Municipal de Caxias do Sul. Ela é pedagoga, ela é psicopedagoga, ela está há 11 anos em Caxias do Sul, é natural de uma cidade linda aqui do Rio Grande do Sul, que é Rio Pardo, uma cidade histórica. E é com muito prazer, Joelma, que eu te recebo, né? Caxias do Sul é um dos municípios contemplados com o Muda Mundo. A gente tem o patrocínio das empresas Randon, então, assim que for possível, faremos as nossas ações presenciais aí em Caxias, mas já estamos, né, conversando e combinando toda uma etapa, vamos dizer assim, de namoro do projeto com o município, para quando as ações presenciais acontecerem, a gente poder se abraçar, se conhecer, celebrar a vida. Djalma, bem-vinda. Olá, para mim é um prazer estar participando hoje dessa conversa, Cristiane. Me sinto muito honrada, né, de conversar contigo. Agradeço o convite e espero colaborar, né, com o projeto também aqui na Secretaria de Educação de Caxias do Sul. Este que é um projeto maravilhoso. Eu já me apropriei um pouco dos materiais e ele traz uma mensagem maravilhosa para as nossas crianças. Então, é um prazer estar participando junto contigo dessa ideia, né? Dessa ideia maravilhosa que é o projeto Muda Mundo. É um projeto que a gente precisa de todos, né, para mudar o mundo, e nós vamos construir juntas, com certeza, esse caminho para ter o trabalho mais efetivo, mais bacana para colaborar com os professores e com as crianças. Joana, começa contando um pouquinho, eu estou curiosa sobre a tua trajetória, né? Me disseste, eu já falei que tu nasceste em Rio Pardo, tu fizeste magistério e depois pedagogia, é isso? Como é que foi essa escolha por essa profissão? Eu costumo dizer, não é a puxa-saquismo, viu? É a profissão mais importante do mundo. Como é que ela que te escolheu ou tu que a escolheste? Olha, eu comecei a me apaixonar assim pela educação desde o início, né? Então, desde pequena eu já queria ser professora, desde os anos iniciais, porque eu via que era uma oportunidade de eu conseguir aprender, me desenvolver, né? Então, eu sempre fui uma amante da escola, em todos os sentidos. Eu morava no interior da cidade de Pantano Grande, uma cidade pequena, e meus pais trabalhavam numa fazenda e eu morava lá. Então, para chegar até a escola, era difícil. Eu dependia, o meu pai precisava me levar até a BR, né? E da BR eu tinha que pegar o transporte escolar. Então, eu tinha que sair muito cedo de casa até chegar à escola. Então era muito difícil, mas eu amava a escola. Eu tinha uma paixão, eu não, mesmo muitas vezes, se eu não estava muito bem, se eu estava meio doente, assim, eu não queria faltar à escola porque eu adorava a escola. E foi desde pequena que surgiu esse desejo, esse sonho de ser professora. Então, quando eu terminei o ensino fundamental, eu disse, quando eu estava no processo ali para terminar, eu descobri que tinha um curso para ser professora, que era o magistério. Então, só que o magistério não tinha na cidade em que nós morávamos, né? Tinha só na cidade vizinha, que era a cidade de Rio Pardo. Então, eu me preparei para fazer a prova, para ingressar, né, no magistério, e consegui passar. Só que daí, para mim, fazer o magistério nessa cidade, eu teria que não morar mais com os meus pais, né? Eu teria que conseguir ficar em algum lugar. Daí o meu pai, minha mãe me incentivaram muito, porque eles queriam que eu estudasse, né? Porque eles não conseguiram estudar muito, mas eles queriam muito isso para mim.
Então, eles conseguiram um espaço, né, uma casa de uma amiga, que eu pudesse ficar toda semana. Então, eu ficava durante a semana e nos finais de semana eu voltava para a fazenda, lá onde nós morávamos, né? Mas eu ficava a semana toda fora estudando na casa dessa minha amiga. Então, eu tinha 14 anos quando eu saí de casa, assim, para estudar. E foi uma época bem difícil, assim, porque era bem sacrificado, né? Eu tinha que me virar sozinha, tinha que ir atrás, né? Mas tudo em busca de um sonho que era ser professora. E foram 4 anos e meio de magistério inicialmente, né? E eu vivia na escola. Eu passava o dia inteiro na escola, eu participava de grêmio estudantil, eu era representante da turma, tudo eu estava dentro, né? Eu aproveitava tudo que a escola me oferecia, eu aproveitava. E eu sou muito grata, eu agradeço muito por isso, porque a escola, ela fez a diferença na minha vida. A educação ela ela me acompanha até hoje, né? Eu sou apaixonada pela escola até hoje. E depois que eu terminei o magistério, então, os meus pais disseram: olha, agora é contigo, né? Agora a gente não consegue te auxiliar para uma universidade, né? Agora é contigo, tu que vai ter que ver o que que tu quer. Então, eu comecei a trabalhar como prof particular, eu ia nas casas ajudar aquelas crianças que tinham dificuldade. Eu vendia também bombons, eu fazia trufas e vendia, né? Vendia lanche, né? Para conseguir um dinheiro para mim conseguir pagar a faculdade. Aí eu fiz, então, o vestibular, passei, e só que eu não tinha um serviço, um trabalho fixo, né, para eu manter assim a faculdade. Então foi bem difícil, eu precisava vender muito. E no momento da matrícula, no momento que eu fui efetuar a matrícula após o vestibular, eu lembro que a secretária disse: "Olha, Joelma, eu preciso que tu pague, né, além da matrícula e da primeira mensalidade, eu preciso que tu ou que tu pague o semestre ou tu precisa de um fiador, né, porque era um sistema da universidade, e eu não tinha isso. Só que eu tinha o valor da matrícula e da mensalidade, era o que eu tinha naquele momento. E a minha palavra que eu estava dizendo para ela que eu queria estudar, que eu ia pagar, que eu estava dando a minha palavra, e ela disse: "Não, Jama, mas não tenho o que fazer. Eu não posso fazer mais nada assim por ti." E eu sentada na frente dela e dizendo para ela, né, quase que implorando, né? E até que ela disse: "Bom, então vamos fazer assim. Eu vou te emprestar", a secretária disse para mim: "Eu vou te emprestar os meus cheques e para te conseguir te matricular. E aí depois tu vai ter que me cobrir, né?" E aí eu consegui cobrir os cheques dela, daí surgiu uma oportunidade de estágio na universidade e ela me indicou, porque ela se tornou minha amiga, é minha amiga até hoje, mas ela acreditou em mim, né? E através desse olhar que ela teve, eu consegui, né? Eu consegui seguir atrás do meu sonho, né, de me especializar ainda mais, e me formei então pedagoga. Aí depois comecei a dar aula também na escola lá dessa universidade que eu me formei, porque eu fiquei um tempo como estagiária, depois eu fui efetivada no setor administrativo. Então, eu passei a ganhar uma bolsa de 90%, então eu me formei dentro do tempo e como eu me envolvia muito com os cursos de extensão também, eu sempre procurava estar me aperfeiçoando. Assim que eu terminei a pedagogia, eu fui contratada. Então, eu trabalhei um ano, no primeiro aninho, como alfabetizadora, e depois eu comecei a fazer concursos. Concursos, né? Fiz para Santa Maria, para Porto Alegre, né? E Caxias. E aí, Caxias eu passei e me chamaram também logo, então eu vim
para Caxias e estou até hoje, né? Aí, quando eu cheguei em Caxias, fui para uma especialização em psicopedagogia. Aí também amei, me apaixonei pela psicopedagogia, porque eu já trabalhava, logo que eu me formei do magistério, eu já trabalhava auxiliando as crianças com aulas particulares, né? Então, eu já trabalhava no individual também. Então, a psicopedagogia, ela me qualificou para esse trabalho, para esse olhar, né? Então, eu acabei a psicopedagogia e comecei a atuar também aqui em Caxias, atendendo crianças com dificuldades de aprendizagem, né? Então, trabalhava na escola e também atendendo as crianças. E eu adoro fazer isso, né? Neste momento, não estou atuando na psicopedagogia diretamente, mas é um trabalho, é uma função que eu gosto muito de exercer. É uma trajetória linda, né? E uma paixão, assim, mesmo online, eu vejo aqui o brilho nos teus olhos quando tu fala do sonho que tu tinhas, né? De ser professor e és uma professora. Antes da gente falar dos desafios à frente da Secretaria de Caxias, me diz, eu fiquei com uma curiosidade. Essa paixão por esse sonho por ser professor e essa paixão pela escola, tu tinhas professores que foram importantes para ti, que te inspiraram, que marcaram a tua vida? Quando a gente fala assim, eu amava a escola, né? A escola é um prédio formado por pessoas, né? Quais eram as pessoas que, na verdade, tu amavas? Sim, a escola, ela é composta por pessoas, né? E pessoas que fazem a diferença na vida da gente. Eu tive a felicidade de encontrar professores maravilhosos que sempre me incentivaram, que sempre me impulsionaram para eu não desistir, né? Então, desde a minha professora de primeira série, que antigamente era a primeira série, ela foi a minha professora em que tinha a turma titular do meu estágio no magistério, depois, mais tarde, a professora Eliane, né? E depois, assim, todas as professoras que eu encontrei, eu me inspirava, assim, tinha algumas que eu, assim, era apaixonada, porque elas me chamavam para perto, e como eu era, assim, muito dedicada, eu era muito curiosa, eu queria aprender mais, mais e mais, então elas me chamavam para perto, elas me colocavam muitas vezes para auxiliar alguns colegas que muitas vezes tinham algum tipo de dificuldade, então eu sempre me disponibilizava para ficar além. Até o meu pai muitas vezes brigava comigo porque eu demorava, às vezes, para ir para o transporte escolar. Teve um dia que ele teve que ir me buscar porque eu perdi o transporte, porque eu ficava além na escola, num grupo ajudando alguns colegas. Então, eu sempre me envolvia com isso, né? E sempre tinha professores que me pediam para fazer esse trabalho, digamos assim, que na verdade eu estava me desenvolvendo também, né? Então, eu tenho vários professores, eu poderia citar o nome de inúmeros professores que fizeram a diferença na minha vida, mas eu cito uma em especial, que é a professora Vera Regina Leal. Essa professora, ela me marcou profundamente. Ela foi minha professora de didática da linguagem no magistério e eu sempre fui muito envolvida, né? Sempre e os professores sempre me puxavam então para fazer algo, né? Só que no momento do meu estágio, eu tive algumas dificuldades, porque como eu estava na cidade de Rio Pardo, sozinha, porque os meus pais permaneceram trabalhando nas fazendas, né? Então eu e o meu irmão ficamos em Rio Pardo depois, né? Que daí os meus pais construíram uma casa em Rio Pardo e eu e meu irmão que nós nos virávamos por lá. E eu precisava produzir material para a prática do estágio, eu precisava me organizar, eu precisava estudar e eu precisava também cuidar da casa naquele momento da minha vida. Então, no primeiro estágio, porque o estágio do magistério ele é meio ano, né? Então, em março eu comecei, eu assumi uma turma como estagiária. Então,
no momento que eu fui receber a primeira visita da supervisora, eu não estava muito organizada. Então, eu não estava conseguindo desenvolver bem aquilo que eu tinha pensado. E a supervisora, ela percebeu. Então, ela me retirou naquele momento do estágio. Ela disse que eu não tinha condições, que eu precisava melhorar muito para eu ser uma professora. Então, naquele momento, eu desisti, porque foi como se jogassem um balde de água fria na minha cabeça, assim, né? Eu já tinha estudado 4 anos, sempre muito envolvida, cheguei no estágio, daí alguém me disse que eu não estou bem, que eu não estou preparada, que eu não sirvo para ser professora, em outras palavras, né? Então, eu desisti. Fiquei meio ano longe da escola, no meu estágio. Então, em um dado momento, ali em julho, a professora Vera, ela me ligou e ela disse, Joelma, vai começar agora, em agosto, a segunda turma do estágio. E eu gostaria que tu retornasse, porque eu vejo que tu serás uma grande professora. Ela disse isso para mim, eu nunca vou esquecer. E eu disse para ela, não, prof, eu acho que eu não vou conseguir, acho que não vai dar certo. E ela disse, não, eu te conheço nesses 4 anos de curso, eu acho que tu tem que voltar sim, assumir uma turma, fazer esse estágio, porque tu és capaz. E eu acreditei naquela palavra, nas palavras da professora Vera, e eu retornei para o estágio no segundo semestre, ao invés do primeiro, né? E eu tirei 100 no meu estágio. E hoje eu sou professora porque essa professora, ela acreditou no meu potencial. E eu sou muito agradecida por ela, ela sabe disso, né? Então, foi uma professora que me marcou profundamente. E a capacidade que os professores têm de marcar, de fazer a diferença na vida das pessoas, isso é inquestionável, né? É inquestionável, porque a escola, ela é um prédio, né? Quem faz a escola são as pessoas, são os professores, que são fundamentais, né? Às vezes é um olhar, às vezes é uma palavra de incentivo que pode mudar tudo na vida de alguém. Que foi o que aconteceu comigo. Que coisa maravilhosa. E agora tu queres fazer essa diferença na vida de mais crianças, né? Oportunizar, ser o exemplo, né? Ser o estímulo que muitas vezes é uma frase que falta, né? Como a professora Vera. Não, tu serás uma grande professora, né? Mudou um seletor, mudou toda a tua vida. É incrível. Por isso que eu digo que é a atividade mais importante do mundo. Não tem outra. Joelma, e como tem sido agora? Vamos para o desafio à frente da Secretaria de Educação, para quem nos vê ou nos ouve que não é do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul é uma cidade grande, né? Uma cidade, sei lá, com mais de 600 mil habitantes, né? Se eu não estou equivocada, com uma rede municipal também, né? Grande, com muitos professores, com muitas escolas, e é uma cidade de imigração italiana, né? É uma cidade em que eu imagino há poucos negros ainda como professores ou fazendo parte da Secretaria de Educação. Isso é um elemento que te desafia, tem a ver com a tua ida para a secretaria? Como é que é? Olha, Cris, este é um tema que me desafia bastante, bastante aqui em Caxias, porque somos poucos. Existem professores negros na rede, mas ainda somos poucos. Aqui na secretaria, somos em 2 assessoras negras, né? Então, ainda somos muito poucos, mas é um tema que me desafia bastante. Eu vim para a secretaria com o convite de trabalhar na assessoria pedagógica dos anos iniciais, né? De acordo com a minha formação também. Mas eu brilho os olhos ao falar de questões da educação étnico-racial. Por quê? Porque para mim é importantíssimo a gente desenvolver um trabalho efetivo, um trabalho forte nas escolas em relação a essas questões. E este é
é um dever, digamos assim. Eu falo dever porque existe uma legislação, né, que ampara esse trabalho. Então, este é um dever não só dos professores negros, né, é um dever de todos e todas, né? A gente precisa desenvolver essas questões nas escolas, desde a educação infantil. E é um desafio muito grande aqui em Caxias, assim como no Brasil inteiro, né? Primeiro, a gente precisa se apropriar dessas questões, a gente precisa se entender neste processo para que a gente possa desenvolver esse trabalho nas escolas, para que a gente possa valorizar a todos e a todas nas escolas, né? A gente precisa trabalhar pedagogicamente de maneira que possa, que as crianças possam se enxergar, né, como sujeitos que fazem parte e que são importantes, né? Então, isso é um desafio muito grande. A diversidade aqui em Caxias, ela é enorme, assim como todo o nosso, assim como em todo o nosso país, né? Então, a gente precisa trabalhar, precisa desenvolver isso. E para mim é um desafio. Na escola sempre foi um desafio também. Só que aqui na secretaria, em termos de proporção, é muito maior, né? Então, o desafio, ele consequentemente é maior. Mas nós estamos com um projeto aqui na secretaria que foi a implementação de um núcleo para tratar especificamente desta questão, que é o núcleo querer. Qual é o significado desse querer? É qualificar a educação para as relações étnico-raciais. E o objetivo desse núcleo é desenvolver formações internas para o pessoal aqui da secretaria, né? Para que isso possa ser pulverizado para as escolas, para que chegue nos estudantes. Então, a gente quer que as pessoas se apropriem dessa temática, que as pessoas valorizem isso e que chegue nas escolas, né? Para que os professores eles possam ter, digamos que uma certa segurança, não é bem isso que eu quero dizer, mas que os professores eles possam também se sentir aptos a falar sobre essas questões, né? E que não seja falado só no dia 13 de maio, ou no dia 20 de novembro, ou no dia 19 de abril. Não. Que a gente possa falar sobre essas questões a todo momento, né? Porque são temas que eles perpassam por todo o currículo escolar. Então, a gente precisa conversar sobre, a gente precisa debater sobre essas questões no cotidiano da escola. Quando surge uma situação de relação na escola, né, o professor ele tem que falar sobre isso. A gente não pode abafar, né, colocar panos quentes. A gente precisa conversar sobre isso, porque é a partir desse momento que a gente abre para o diálogo, que a gente abre para a escuta, a gente pode fazer intervenções, né, intervenções pedagógicas que vão fazer a diferença, que vão empoderar essas crianças e que vão fazer com que todos se conheçam melhor, se entendam melhor e se respeitem. Isso passa, eu acho que é fundamental esse ponto que tu trazes, que é estudar, né? Nós vivemos num país extremamente racista, mas se a gente perguntar, as pessoas dizem que não são racistas, né? Assim, há uma dificuldade em assumir isso. E pouco se conhece também, né, Joelma, sobre o tema. Acaba sendo um tema delicado e eu vejo que mesmo alguns professores têm até um certo receio na abordagem, né? E também, talvez, em se apropriar, né? Porque tu disseste uma coisa que é fundamental. Às vezes, quando o tema é tratado de forma pontual, né? 19 de abril, dia do índio, dia da consciência negra, às vezes ele acaba reforçando o preconceito, né? Ele fica um tema estereotipado, né? E ele tem que perpassar, não só porque a lei diz, mas é porque assim que a gente vai transformar a realidade, quando essa reflexão é a gente mudar esse olhar no dia a dia, nas pequenas coisas, nas relações, nos gestos, e com certeza isso passa por uma mudança interna, que cada um de nós, claro que os professores
pelo poder de transformação, né, pela possibilidade de inspirar e de se relacionar com um número muito grande de crianças, mas toda a sociedade tem que fazer. Cada cidadão, a gente tem que fazer essa reflexão, né? E errar. E às vezes a gente não sabe, né, Joelma? E às vezes a gente é racista, e o próprio negro às vezes também é racista, né? Assim, quer dizer, é uma coisa que está entranhada, né? É como se fosse amálgama, um cimento da nossa sociedade. Os tijolinhos foram colocados, né, com cimento de racismo, que a gente tem que quebrar mesmo para construir novamente. Esse processo, tu disseste, ainda está iniciando na secretaria, mas que bacana, né? Quais são os próximos passos? Como é que tu imaginas que vocês vão avançar, né? Vocês estão fazendo formação, cursos, o que mais vem por aí? Até para o professor que nos ouve, que ele tem vontade, Joelma, mas às vezes ele não sabe? Às vezes ele não tem o apoio, ele não tem que a secretaria está envolvida, né? Tu podes fazer isso, acho que imagino que te sintas, às vezes, até um pouco solitária, mas tem uma secretária que está interessada no tema, tem um movimento nesse sentido. Como é que o professor que não tem esse apoio pode se apropriar do tema e começar a transformar a sua sala de aula numa sala antirracista? Sim, a gente vem num processo bem bacana, bem positivo, né? A secretária de educação, ela abraçou a ideia, a gestão pedagógica, a direção pedagógica também. Então, por isso que nós, então, consolidamos este núcleo, né? Este núcleo interno, que já começou com algumas ações. Inicialmente, essas formações internas, elas vão até o final do ano, essas formações que estão sendo feitas pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, pela URGS, né? Então, nós estamos recebendo sistematicamente essas formações até novembro. Mas, entre essas formações, a gente também vai organizar algumas formações para disponibilizar para todos os professores da rede. E em agosto, nós iremos apresentar esse núcleo para os diretores das 83 escolas. Nós vamos apresentar também para as coordenações das escolas de educação infantil aqui de Caxias. Então, nós vamos mostrar a cara, né, para as escolas saberem que existe um núcleo aqui na secretaria para tratar especificamente destas questões, né? Então, a partir daí, a gente também vai organizar com as escolas um concurso. A gente pensa em organizar um concurso para criar uma logomarca desse núcleo, do núcleo Querer, né? Então, a gente vai envolver as crianças, né, os adolescentes nesse processo de construção, porque eles precisam se sentir parte, até para que as coisas, né, tenham sentido, tenham significado. Então, no momento que a gente lançar esse desafio para as escolas, né, também eles vão ter que buscar, eles vão ter que se apropriar do tema, eles vão ter que começar a discutir sobre essas questões. Então, esses serão os nossos primeiros movimentos, né, em relação ao núcleo, e a gente também está aberto, a gente quer deixar isso bem claro para as escolas, que a gente está aberto para receber as demandas das escolas, para auxiliar, né? Porque a gente precisa também fazer um diagnóstico, né? A gente precisa ver aquilo que cada escola dentro do seu território vê a necessidade, para que a gente também possa estar atuando, auxiliando junto com a escola. Porque a ideia também não é algo de cima para baixo, né? Não é que a gente possa dialogar com as escolas para que a gente possa construir algo efetivo. Querer. Por isso do querer, né? Que é bem Muito importante. bom, muito bom. E eu espero que o Muda Mundo possa colaborar nesse processo, Joelma, né? Nós temos a nossa personagem, o menino cheio de ideias para mudar o mundo, o protagonista, o herói das histórias, né? Aquele que é referência, todas as crianças querem ser como João.
ele é um menino negro muito esperto, né? E com certeza eu acho que as histórias, as aventuras do João vão colaborar também para as escolas de ensino fundamental, para que as crianças se identifiquem. Depois, além dos livros que já estão aí, vai ter apresentações teatrais, vai ser, espero de verdade que a gente possa estar junto nessa caminhada aí, que é de todos nós, né? Em rumo a uma sociedade mais justa, mais equânime, né? Mais bacana. Com certeza. Joelma, Com certeza o mundo não, mundo. pode falar, te interrompi. Não, eu ia te pedir para a gente encerrar. É uma delícia conversar contigo, a gente poderia ficar muito mais tempo, mas para a gente encerrar, eu queria que que conselho tu daria para os teus colegas, professores que estão nos vendo, te ouvindo, né? Qual seria esse conselho? Olha, se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem, uma provocação para os meus colegas, né? Para que eles nunca desistam, que eles nunca desistem dos seus estudantes, né? Para que eles tenham um olhar para cada um e para cada uma que está lá na sua sala de aula, que está lá na sua escola, porque todos eles são importantes, todos eles, né? E nós, enquanto professores, a gente tem um papel fundamental na vida deles. Na maioria das vezes, é o nosso olhar, é apenas o nosso olhar que eles têm, né? Então, que olhar que a gente está colocando sobre eles? Então, é importante a gente pensar sobre isso. E isso é em relação a todos os estudantes, independente da sua diversidade, né? O professor, ele faz toda a diferença. E agora, né, em meio a tempos tão difíceis que a gente está vivendo, mais ainda, mais ainda. Então, que o professor não desista dos seus estudantes, que ele continue tendo esse olhar, né? Esse olhar que vai além do cognitivo, né? O olhar para o serzinho que está lá, que tem toda uma trajetória, que tem que ser respeitada, que tem que ser olhada também, né? Então, é isso, que o professor ele não perca esse encantamento que é a arte de educar, que ele não perca isso de maneira alguma, porque é isso que faz a diferença. Djalma, muito obrigada. Vou te dizer que eu estou só pelo nosso encontro presencial, louca para te conhecer pessoalmente. Vai acontecer, né? Espero que mais rápido do que a gente imagina, mas vai ser com segurança, vai ser muito bacana. Muito obrigada por essa primeira conversa aqui com o Muda Mundo. Estamos juntos. Obrigada, Cris. É um prazer, foi um prazer enorme estar contigo. E eu espero que esse nosso encontro presencial ele aconteça logo também, para que a gente possa se conhecer ainda melhor. Um abraço.